No episódio passado, a gente conversou sobre por que este é o melhor momento para reestruturar. Os números estão aí. Recuperação judicial no agro mais que dobrou, o cenário de 2026 promete ser ainda mais apertado. E reconhecer que precisa agir é só o começo da história. Então hoje eu quero falar sobre o que vem depois. Como olhar para a sua operação de verdade, e quando eu digo de verdade, é sem autoenganação. Não é aquele olhar rápido para se sentir melhor. É ter a coragem de ver o que realmente está acontecendo. Nesses meus 15 anos no mercado financeiro, eu vi de tudo. Vi produtor com terra excelente quebrando, vi operação que parecia perdida se recuperando. E sabe qual foi sempre a diferença entre um e outro? O diagnóstico precoce. Sim, parece conversa de médico, mas a verdade é que ninguém quer ouvir. E a maioria dos produtores foge de fazer esse diagnóstico financeiro sério. É o medo de confirmar o que já desconfia. É como marcar aquele médico que você vem adiando há meses, quando você sabe que tem algo errado, mas enquanto não confirma, dá para continuar tocando. Só que a diferença aqui é cruel. No corpo, às vezes o problema é algo pequeno, some sozinho. Na operação rural, isso nunca acontece, só fica mais caro. E tem outro lado também. O produtor vive no sufoco do dia a dia, é plantio, colheita, manutenção, gente para coordenar. Quando sobra um tempo, a última coisa que ele quer é sentar na frente de uma planilha cheia de números e eu sei disso. Mas tem um dado que assusta. A maioria absoluta dos produtores não sabe quanto custa realmente produzir. Não é porque são incompetentes, muito longe disso. É porque ninguém ensinou um método e também porque é trabalhoso. Nos meus anos analisando o crédito rural, eu vi os mesmos erros se repetindo e não eram só pequenos produtores, eu vi isso em operações gigantes de milhões. O primeiro erro é quase que universal. A linha entre o caixa da operação e o caixa da família vai ficando cada vez mais tênue. Começa com coisas pequenas, uma despesa aqui, outra ali, e quando percebe, aquele dinheiro que entrou da safra já foi para caminhonete, para reforma. Isso não é má fé, é o dia a dia mesmo. Mas o problema é quando tudo vira um caixa só. Você perde aquela clareza básica. Quanto a operação realmente gerou? Quanto foi o custo da fazenda e quanto foi o custo da vida? E aí fica difícil saber se você está no azul ou no vermelho de verdade. O segundo erro é não conhecer o custo real de produção. O produtor sabe quanto gastou com adubo, com defensivo, com diesel, mas não faz a conta completa. Não coloca a depreciação da máquina, não conta o custo da terra, não considera o próprio trabalho e aí acha que teve lucro quando na verdade só empurrou o prejuízo para frente. E o terceiro erro é investir sem calcular. Teve duas safras boas, já está comprando aquela colheitadeira nova parcelada, viu o vizinho fazendo irrigação, faz igual, não calculou se vai dar retorno, não simulou os cenários, não viu o impacto no fluxo de caixa, só viu que dava para parcelar e foi. Mas o que é diagnóstico de verdade? Vamos ao ponto crucial. Diagnóstico não é pegar o extrato do banco e ver se o saldo está positivo ou negativo. Isso não é diagnóstico, isso é ilusão. Diagnóstico de verdade é entender quatro coisas na sua operação. Primeiro, onde está o seu patrimônio de verdade? Quanto você tem em terra, máquinas, estoque, dinheiro a receber? E do outro lado, quanto você deve? No curto prazo, no médio, no longo prazo, fornecedores, bancos. Primeiro, onde está seu patrimônio de verdade? Quanto você tem em terra, em máquinas, em estoque, em dinheiro a receber? E do outro lado, quanto você deve no curto prazo, no longo prazo, fornecedores, bancos? Tem produtor que tem muito patrimônio, muito bem, muitas propriedades, mas tem um endividamento fora do controle. Segundo, seu fluxo de caixa dos próximos 12 meses. Não o que aconteceu o mês passado, o que vai acontecer, quando entra dinheiro, quando vencem as parcelas, quando tem que pagar o arrendamento, quando precisa comprar insumo. Um fluxo bem feito te avisa onde vai apertar antes de apertar. Terceiro, seus níveis de endividamento. Tem umas contas que o mercado usa como referência. Se você está muito acima dessas referências, está numa zona de risco. Se está muito acima, está em zona de perigo. O quarto,
Se sua operação está gerando resultado ou só girando dinheiro, margem bruta, margem líquida, retorno sobre o que você investiu. Se a margem está apertando ano após ano, você tem um problema estrutural. Não é só o preço da commodity que caiu. Aqui na Cronos, quando entramos numa operação, a primeira coisa que fazemos é esse raio-x completo, porque sem isso, qualquer plano que você montar é apenas um chute. Então, quais são os números que você precisa olhar? Quais são os números específicos que você precisa acompanhar? Eu não vou te encher de indicadores, vou falar dos 5 que realmente importam. Primeiro, liquidez. É aquela conta básica. Você tem dinheiro disponível para pagar o que vence no curto prazo? Segundo, quanto do seu patrimônio está financiado por dívida? Terceiro, sua margem operacional. Quanto da sua receita vira caixa de verdade antes de pagar juro e imposto? Quarto, o prazo que você leva para receber versus o prazo que você tem para pagar, eles se conversam? Quinto e o mais crítico, seu resultado operacional cobre quantas vezes o custo da sua dívida? O ideal é cobrir pelo menos 2 vezes. Entre uma e duas, você está no limite. Menos de uma vez, você está pagando juro com capital, não com resultado. Isso não se sustenta. E aqui tem um ponto que muita gente erra: fazer diagnóstico trancado no escritório, sozinho ou só com contador. Diagnóstico bom envolve gente e não é para expor fragilidade para todo mundo, é porque cada pessoa da sua operação tem um pedaço dessa informação. O gerente da fazenda sabe onde está o gargalo operacional, o cara da manutenção sabe qual máquina está comendo dinheiro, o responsável pelos insumos sabe onde tem desperdício, o pessoal do administrativo sabe qual fornecedor está apertando o prazo. Quando você senta com essa equipe chave e fala, pessoal, vamos mapear onde estamos, você ganha 3 coisas. Primeiro, informação melhor. Segundo, comprometimento, porque a equipe entende a gravidade. Terceiro, soluções que vêm de quem está na operação todo dia. Mas atenção, não é reunião de desabafo, é reunião técnica, com foco nos números, nos fatos, nas causas, nada de culpar fulano, é onde estamos e por que chegamos aqui e o que precisamos fazer para mudar. Como fazer na prática? Não adianta eu falar de diagnóstico se você não souber por onde começar. Primeiro, você precisa ter 3 coisas organizadas: balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa projetado. Não importa se você é pessoa física ou jurídica. Se você não tem, comece por aí. Pode ser em planilha mesmo, não precisa de sistema caro, só precisa estar correto e atualizado. E reitero que, seja você pessoa física ou jurídica, é possível ter esses dados. Segundo, se a sua operação é complexa ou se você nunca fez isso, chama alguém que sabe. Pode ser um contador rural bom, pode ser uma boa consultoria. O investimento de ter alguém que sabe olhar compensa muito mais do que o risco de fazer errado ou pior, não ter esses dados em pleno 2026. Alguém que opera milhões, um empresário do agro, alguém que gira, que tem o patrimônio que você tem, não ter uma consultoria ou não ter essas informações, isso é básico, é elementar nos dias de hoje para que a sua operação se mantenha de pé. Terceiro e fundamental, diagnóstico não é para fazer uma vez e guardar na gaveta. Tem que virar rotina, uma vez por ano no mínimo. Para a operação mais apertada, de 6 em 6 meses. Tem coisa que você precisa olhar todo mês. Vamos falar sobre os sinais de alerta. Quais são os sinais que, quando aparecem, você não pode ignorar? Primeiro, capital de giro negativo. Você deve no curto prazo mais do que tem para receber no curto prazo. Se está assim, está financiando a operação com dívida cara. Segundo, margem caindo ano após ano. Não é cair num ano ruim, é cair 3 anos seguidos. Isso mostra que o problema não é momentâneo, é estrutural. Terceiro, atrasos viraram rotina. Todo mês você está atrasando algum fornecedor, acumulando tributo. Quando o fornecedor não quer mais vender a prazo, o sinal está dado. Quarto, vencimentos concentrados. Você olha o fluxo e vê que mais da metade da dívida vence nos próximos 12 meses. Isso é bomba relógio. Se a safra não vier como planejado, você não tem margem.
E quinto, estoque parado demais. Insumo comprado há meses sem usar, produto colhido à safra sem vender. Estoque parado é dinheiro parado e com juro alto. Dinheiro parado custa caro. E depois do diagnóstico? Ok, você fez o diagnóstico, mapeou tudo, calculou os números e agora? Primeiro, não entre em pânico. Diagnóstico ruim não é sentença de morte, é informação. Informação é poder. Eu vi a operação em situação crítica se recuperar porque o produtor teve coragem de olhar a realidade e agir. Segundo, priorize. Se você achou 10 problemas, não tenta resolver os 10 de uma vez. Qual é o mais urgente? Qual impacta mais? Qual você consegue resolver mais rápido? Começa por aí. Terceiro, monta um plano de ação. Não pode ser vago, tipo, vou melhorar o controle. Tem que ser específico. Vou implementar controle de fluxo de caixa semanal. Responsável é fulano até tal dia. Quarto, define como vai acompanhar se está melhorando. Qual indicador você vai olhar todo mês? Liquidez, margem, endividamento? Define e monitora. E quinto, seja realista com o prazo. Uma operação que levou anos para ficar ruim não vai se recuperar em 3 meses. Reestruturação bem feita leva tempo. Pode levar 12 meses, 24 meses para começar a mostrar um resultado sólido, mas você precisa ver melhora ao longo do caminho. Então vamos recapitular para fechar o episódio de hoje. Diagnóstico não é luxo, é necessidade. É o primeiro passo de qualquer reestruturação séria. Sem saber onde você está, você não consegue planejar para onde vai. Os 3 erros que você tem que evitar: misturar a conta da fazenda com conta da casa, não conhecer seu custo real de produção e investir sem calcular a viabilidade. Os indicadores que você precisa olhar: liquidez, endividamento, margem operacional, prazo de recebimento versus pagamento e cobertura de juros. E principalmente, diagnóstico é trabalho de equipe e precisa virar rotina. No próximo episódio, a gente vai falar de implementação, porque diagnosticar é essencial, mas é executar que faz a diferença. Se você precisa de ajuda para fazer esse diagnóstico na sua operação, a Cronos está aqui para isso. Nos últimos 4 anos, estruturamos quase 1 bilhão em operações de crédito rural e tudo começa com um diagnóstico honesto. Até o próximo episódio e lembra, conhecimento é poder, mas só se você tiver coragem de olhar para a realidade.